Sussurro que chega de Londres com o Felipe Killing. Ah, esse é fera. Ele deve ter botado a bicicleta na porta da casa dele e deve ter terminado os afazeres dele. Ele pode deixar a bicicleta na porta, velho. Porque aí ele pode... Tá até cansado, porque ele chegou da rua e o Felipe não tem carro, então ele usa bicicleta. Bicicleta ou transporte coletivo. Aliás, como é que os caras fazem para ir em lockdown, Filipinho? Bom dia. Você que veio de resolver os seus problemas do dia a dia, porque todo mundo tem. E o Felipe fica o dia inteiro nessa emissora. Uma hora está no Band Esportes, outra hora Band News, outra hora aqui, outra hora rádios e emissora de televisão. Não tem nem tempo para falar. Mas como é que os caras resolvem, por exemplo, durante o lockdown? O que eles fazem com o transporte coletivo? Porque aqui o cara não consegue ajeitar. O secretário do Dória, por fontes que eu tenho aqui, diz que pediu para que ele decretasse o escalonamento do horário de funcionamento do transporte coletivo. Ele não decretou, ele recomendou. Quer dizer, olha, se puder escalonar, escalona. Se não puder, não escalona. Então, dá na mesma. O transporte está lotado, não adianta nada fechar a cidade inteira ou recomendar que a cidade inteira fique fechada se você continuar com o transporte coletivo lotado. É uma coisa assim absurda. Hein, o Felipe? Boa tarde aí. Boa tarde, Datena. Grande abraço. Estava de bicicleta, fui no correio e fui no mercado, viu? Mas já estou de volta aqui. E o transporte mercado, público... as coisas estão tão caras aí? Estão caras as coisas do mercado? Datena, eu tenho acompanhado no Brasil, aqui não está tão caro não, a inflação não bateu forte. Olha que teve o Brexit e também lockdown por aqui, mas os preços no Brasil, 20%. Sabe o que você podia fazer para hoje à tarde? Sabe o que você podia fazer para hoje à tarde? Comparar, por exemplo, a nossa cesta básica aos preços da mesma cesta básica aí. Arroz, feijão, óleo. Queria que você fizesse uma comparação. E claro que o pior que aí é Libra, né? Que é a moeda mais cara do mundo. Mas comparativamente, dá para fazer uma comparação em reais, quanto está custando um quilo de arroz. Quem faz mercado, você ou a patroa? Olha, esse agora é mais meu departamento, Datena, que ela não está podendo carregar muito peso. Aí eu que tenho ido no mercado. Grávida. Exato. Eu então, obedeço aqui, viu, Datena? É como aqui. Aqui já faz 50 anos que eu obedeço. É só falar assim. Agora, então me diz uma coisa, o Filipinho, dá para fazer isso para hoje à tarde? A gente vai entrar no Brasil, falando sobre isso. Vou no mercado que não fica longe de casa, pego minha bicicleta, faço umas imagens lá dos preços, até para ilustrar a entrada no Brasil Urgente. A gente faz essa comparação sim, pode deixar. Legal. Porque o Brasil, segundo dados do Banco Mundial, com a Universidade de Oxford, o setor de economia da Universidade de Oxford, o Brasil foi o país onde mais subiu o preço de alimento no mundo durante a pandemia. Então acho que vale a pena fazer essa reportagem. Bom, mas no transporte coletivo aí, quando o cara decreta lockdown, ele faz o quê? Como é que ele faz para não manter o transporte coletivo lotado? Datena, aqui tem uma diferença, porque o transporte público... Os caras público, cumprem, né? Exato. E também, quando o cara fala assim, fica em casa, o cara fica, né? E tem um auxílio emergencial bom, aqui é de 2.500 libras, né, de teto, dá 20 mil reais por mês. 20 mil reais por mês o auxílio emergencial. Você pode botar isso também na matéria que você vai fazer. Aqui é de 44 dólares, que dá quantas libras? 30 dá e poucas libras? 35 libras. 35 libras. 7,70 paus tá a libra. Então o cara ganha 20 mil conto para ficar em casa quando tem auxílio emergencial lá na Inglaterra. Né? Acho que o Felipe tem direito ao auxílio emergencial. Você não tem? Você é cidadão inglês? Não tem, Felipe? Então, Datena, é porque eu estou trabalhando ainda, né? Então eles dão esse auxílio emergencial para quem o cara que está desempregado. Para quem foi afetado, para quem não pode trabalhar. Periga você ganhar mais desempregado do que empregado. Bom, mas enfim, o negócio é o seguinte, vamos entrar em detalhes. Mas como é que o cara faz para manter o transporte sem muita gente? Primeiro é que o cara recebendo essa grana, ele não vai sair de casa. 20 conto, ele não vai sair de casa. Né?
mas o poder de compra dele é menor, mas não é tão menor quanto tem o brasileiro. É menor, mas não é tão menor assim. Então, lá o cara fica em casa, está respondido já. Já está respondido. Lá o cara tem um auxílio emergencial decente, ele consegue ficar em casa. Aqui o Ciro falou, o Flávio Dino falou, que são caras de esquerda, que dizem que o Bolsonaro que é contra lockdown, mas como é que o cara vai ficar em casa com $44 ou R$ 250? Só o Paulo Guedes acha que é possível isso. Ninguém mais, né? Ninguém mais acha que é possível. Então já está respondido por esse auxílio emergencial. E o transporte público ele também é mais extenso por aqui, né, Datena? A malha metroviária de Londres tem 407 quilômetros de extensão. Então tem um trem a cada 2 minutos, normalmente, na estação, entendeu? 400 quilômetros de extensão para uma cidade que é grande, mas é menor do que São Paulo. Não é? Exato. São Paulo liga nada a lugar nenhum, o metrô. Tá certo que na Inglaterra, o metrô surgiu na Inglaterra. Era uma rua que foi transformada em metrô, uma única rua. Foi transformada em metrô, foi uma obra considerada impressionante. Eles fizeram um buraco, lógico que não tinha esse estatuzão, essas máquinas de hoje. Eles furaram um buraco, colocaram estacas, eu não sei se de madeira, em cima e tal, e cobriram e fizeram uma rua de metrô. O primeiro metrô do mundo foi na Inglaterra. Eu não sei o nome da rua, não me lembro agora, porque é tanta coisa na cabeça, mas foi uma única rua deu origem aos metrôs. E aqui em São Paulo, a gente começou metrô na mesma época que o México, que não é uma referência de economia. Hoje eles têm, Cidade do México, hoje eles têm 300 quilômetros de metrô na Cidade do México, que não é uma referência de economia. E nós, se a gente chegar a 100 é muito, e não sai disso. E aquela enrolação, linha amarela, verde, azul, parece um lápis de cor. Só que liga nada a lugar nenhum numa cidade enorme. Só na cidade mesmo de São Paulo, a gente tem 13 milhões de habitantes, da região toda, 23 milhões de habitantes, é simplesmente a metade da população do estado mais ocupado demograficamente do Brasil. Então o metrô aqui não existe. Não existe, não liga nada a lugar nenhum. Perto dos metrôs que tem no mundo, a gente perde, acho que para todo mundo. Bom, mas Felipe, vamos aí à vacina de Oxford. Tá? Apesar de que alguns países consideraram que a vacina de Oxford poderia causar coágulos, a Organização Mundial de Saúde recomendou que essa vacina continue a ser usada, né? Mesmo porque não tem vacina no mundo. Então, talvez analisando o risco-benefício. E o Brasil hoje, a Anvisa, no começo do programa, autorizou o registro para uso da vacina no país inteiro. Não só emergencial, mas para uso no Brasil inteiro. Decretou hoje de manhã o registro da vacina de Oxford, no momento questionado da vacina, mas os caras estão aconselhando a usar. E a situação que a gente estava falando, que estava sendo revertida na Europa, pode ter o fator variante, porque a Itália parece que está anunciando medidas de restrição, porque aumentam os casos da Itália. É isso mesmo ou não? É isso aí, Datena. A Itália deve anunciar lockdown durante a Páscoa, porque os casos dispararam por lá e agora a variante dominante em território italiano é justamente a que surgiu aqui na Inglaterra. E ela é muito mais transmissível e preocupa bastante. Alguns países suspenderam temporariamente o uso da vacina Oxford AstraZeneca para investigar esses coágulos e também trombose, mas a própria agência reguladora europeia diz que ainda não há relação que dá para confirmar da vacina com esses casos, porque foram 5 milhões de doses aplicadas e 30 casos de trombose, que é uma média que acontece em outros anos também. Então algumas pessoas acabam pegando uma trombose ou tendo coágulo, mas que talvez já teriam mesmo se não tomassem a vacina. Só que é fundamental seguir um protocolo. Então, por isso que alguns países, 8 aqui na Europa, suspenderam, mas o Reino Unido, por exemplo, já aplicou mais de 23 milhões de doses, a maioria da vacina de Oxford. E por aqui não teve nenhuma morte ou algo fora do normal. Outros países europeus seguem aplicando, como a Alemanha, a França, a Espanha, mas é claro que alguns países suspenderam. A Itália, por exemplo, suspendeu um lote só para também fazer essa investigação. Então, assim como na fase de testes, né, que teve uma paralisação, que a gente também noticiou
é algo que acontece, não é tão fora do comum, o que mostra também que as agências de segurança estão preocupadas aí com a saúde da população e por isso que houve essa medida protocolar. Felipe, para encerrar, e baseado até numa matéria que o Henrico fez do UOL, né? Dizendo que tem nome de jogador que derruba todo mundo, e sábado nós fizemos uma brincadeira entre Holland ou Haaland, ou Roland. O Garrafa ouviu até um estudante norueguês. Eu tinha referência de professor de norueguês, que 2 As viram o O em norueguês, e o Henrique fez uma matéria até legal, falando do Çalhanoğlu e outros jogadores. E do Holland, ele disse o seguinte: olha, lá na Noruega os caras chamam de Holland, mas tá liberado, quando ele joga fora de lá, de chamar de Haaland. Então vocês peguem leve quando o Datena brinca com isso. Que eu e o Neto ficamos brincando a transmissão inteira, sábado passado, sobre Holland, Haaland ou Roland, sei lá. O cara pegava na bola e falava Holland, Haaland ou Roland. Então, uma estava certo, né? E na realidade é Roland. Mas todo mundo chama de Haaland. Aqui o que é errado está certo, e não é só nisso, é na política, na justiça. Então, se o que é errado está certo, eu vou falar o que está certo. E quero que se exploda quem não goste. Entendeu? Agora, mudando de pato para ganso, a vida é muito gozada ainda no esporte, só para terminar, que o Elia está chegando. Pô, os caras estão crucificando o Cristiano Ronaldo. Domingo eu faço o jogo da Juventus com o Cagliari, 14h. Os caras estão crucificando o Cristiano Ronaldo, botando culpa nele por ter se desclassificado da Champions. É isso mesmo, Felipe, ou não? O pessoal tá pegando no pé do Cristiano Ronaldo, viu, Datena? Porque a Juve contratou o CR7 para ele liderar o time na conquista da Liga dos Campeões. A Juventus chegou a uma final, inclusive perdeu para o Real Madrid de Cristiano Ronaldo, numa final que aconteceu no País de Gales, mas por 2 anos consecutivos acabou morrendo nas oitavas de final. E aí tem muita gente criticando, inclusive um dirigente italiano falou que a contratação do Cristiano Ronaldo foi um tremendo erro. Porque o que eles imaginavam? O campeonato italiano, a Juve já ganhava. Esse ano acho que não vai ganhar, né? Mas enfim. Não adiantou, né? Exatamente. Imaginavam que ele iria liderar o time. Mas a gente também, Datena, tem que ver que o cara não pode resolver tudo sozinho. O Pirlo foi muito bem dentro de campo. Fora, eu acho que ele ainda tem que mostrar muito mais, né? Não, nesse caso é muito pior o caso do Neymar, que foi contratado para ganhar a Champions, que já ganhava campeonato nacional, e lá não tem só o time da Juventus, é bom, mas não é o elenco do PSG. Tem o Mbappé, por exemplo, tem Di Maria, tem jogadores de Icardi, jogadores de muita capacidade. Então seria pior o caso do Neymar. O custo-benefício seria bem pior do Neymar do que o Cristiano Ronaldo, mesmo porque o Neymar custou 220 milhões de euros e o Cristiano Ronaldo custou 100. Já começa por aí. Agora estão dizendo que o esporte interativo deu aqui, já deve estar rodando na Europa. Eu li também no jornal espanhol, já faz algum tempo, mas agora parece que o Messi pode ir para o PSG. Está circulando a notícia aí também ou não? Está circulando, inclusive, antes do primeiro jogo das oitavas de final, L'Équipe deu na capa o Messi com a camisa do Paris Saint-Germain. E aí, deixou os espanhóis putos da vida. Exato, e aí alguns dirigentes do Paris Saint-Germain falaram, não, calma, a gente não tem nada a ver com isso, é uma publicação do L'Équipe. Até porque a gente sabe que mexer com um jogador como o Messi ou o Cristiano Ronaldo, quando eles ficam revoltados, eles acabam comendo a bola, mas ainda bem que o Messi não está tão feliz no Barcelona e tem essa intenção mesmo dele ir para o Paris Saint-Germain, e o Neymar estaria fazendo um trabalho de bastidor também para fazer com que o Messi saia de Barcelona e vá para o Paris Saint-Germain. Esse time do PSG com Messi ficaria legal demais de se ver jogar, né, Datena? Pensou Messi, Neymar e Mbappé? Messi, Neymar e Mbappé? Não, nossa. Sem falar os outros, né? Mas Messi, Neymar e Mbappé, Deus me livre e guarde. Porque geralmente o cara faz o trio, né? MSN, o caramba e tal. Então, Messi, Neymar e Mbappé, já pensou? Deus me livre e guarde, sai da frente. Eu vi o Messi de perto, o Suárez e o Neymar, foi impressionante esse trio, né? Que eles
destruíram no Barcelona. Agora com o Mbappé, que na minha opinião, daqui uns 2, 3 anos vai estar num nível espetacular, vai ganhar o prêmio de melhor do mundo, acho que até antes Lembra do o Neymar, Ronaldo. viu? Lembra Lembra muito o Ronaldo, Fenômeno. exatamente. Lembra demais tem o uma Ronaldo explosão. Fenômeno. E uma boa E é cabeça, um parecido menino até de boa fisicamente. cabeça. É isso, ele é diferente do Ronaldo Fenômeno. Mas ele é. O Ronaldo Fenômeno de bobo não tem nada, só a cara e o jeito de andar. Que é um dos maiores empresários do mundo hoje em termos de futebol. Ele soube aplicar o dinheiro e é inteligente pra caramba. Muito obrigado, então, ao Felipe. À tarde falamos lá no Brasil, gente. Aqui é a Rádio Bandeirantes, sou Ricardão.